Deputado, então começamos focando na CPI. Como é que está esse processo? Quantas assinaturas já tem esse requerimento? Bom, Lacombe, quando a gente teve a ideia de iniciar um processo da coleta de assinaturas da CPI, nós não tínhamos noção do quão profundo esse buraco ia. A gente achava que era alguma espécie de influência superficial, com um financiamento leve, nada tão assim bruto, né, como a gente está vendo agora ao longo dos dias. Então, a ideia dessa CPI, ela cresceu de uma forma muito rápida. No início, não foi fácil coletar assinaturas, até mesmo porque boa parte do Congresso não conseguia nem entender o que é que nós estávamos explicando, o porquê, qual era o objeto dessa CPI. Mas, graças à internet e à divulgação desses escândalos da interferência da USAID em vários países do mundo, inclusive na questão do jornalismo, na promulgação, na imposição de leis, de criação, fabricação de leis em vários países, muitas pessoas aqui no parlamento estão começando a acordar para a importância dessa CPI. Então ela saiu talvez lá de uma das CPIs que estavam lá no fundo, no critério de prioridades, para ser agora a número 1. Conversas que eu tenho tido, por exemplo, com o Bolsonaro, a percepção dele e do círculo em torno do Bolsonaro, até mesmo o líder da oposição, é uma percepção de que talvez seja a mais importante CPI, porque ela não é uma CPI apenas para desgastar o governo Lula, ela não é uma CPI apenas a liberdade de expressão, ela é uma CPI que vai no cerne daquilo que nós chamamos de sistema. E é isso que eu falo que o Donald Trump acertou em cheio. Durante muito tempo, quando a gente faz os nossos discursos, que a gente tem que lutar contra o sistema, o tal sistema era uma coisa sem forma, sem nome, sem lugar, né? Difícil de identificar. O que a gente está percebendo agora é que o Donald Trump, ele identificou e acertou em cheio no sistema, ou seja, pelo menos a parte de financiamento, daquilo que uns chamam de sistema, outros chamam de deep state, outros chamam até mesmo de matrix, mas identificou-se exatamente ali o núcleo do financiamento de toda essa propagação dessa ideologia, né? Porque se algo tem esses tentáculos tão longos, tão eficientes em todas as áreas do Estado, do governo, de países, alguém tem que estar financiando isso. O dinheiro para isso tem que vir de algum lugar. E através das notícias que a gente teve recentemente, graças ao Doge do Elon Musk, que fez um pente fino em todos os gastos do governo, foi identificado, vem justamente, não só, mas um dos principais, é o USAID, né? E inclusive um comentário que você fez no início do programa, que, assim, durante toda a história dessa agência se falava USAID, mas eu reparei que a nova administração está usando USAID justamente para desvencilhar do nome original, que era para ser aid de ajuda, né? Eu sei que é a Agência Internacional de Desenvolvimento, mas o objetivo era criar a ideia de que é uma humanitária, é para ajudar as populações, as democracias, os países e tal, mas não tem nada de ajuda. Na verdade, ela contribuiu muito para que países permanecessem na miséria, ela contribuiu inclusive para o tráfico de drogas, contribuiu para o cultivo de ópio no Afeganistão, e tudo isso está vindo à tona através de documentos. Agora, a CPI, já estamos com... Até a última vez que eu olhei, eram 98 assinaturas. Lembrando, nós só fizemos a coleta de assinaturas mesmo nessa terça e quarta-feira. As sessões voltam nessa terça-feira agora, a gente vai partir para cima de novo, buscando novas informações, novas assinaturas, mas um obstáculo que a gente está encontrando, pelo menos ali nos deputados do centro, é de não entenderem exatamente o que é que está acontecendo. Eles não conseguem entender a magnitude do que está acontecendo. E, em grande parte, isso está acontecendo porque se vê um esforço impressionante da imprensa brasileira em não falar nada. É como se o maior escândalo que já se teve notícia da política americana, ela não fosse repercutida aqui no Brasil de forma alguma. Quando é mencionada, em raros casos, é mencionada sempre de uma forma negativa, como se o malvado Donald Trump e o malvado bilionário do Elon Musk está querendo cortar a ajuda internacional porque eles querem matar as pessoas com AIDS na África, ou os ursos polares. Eles nunca falam dos absurdos, né, de tudo que veio à tona, como a Ana acabou de mencionar, os absurdos de teatro Sésame, não sei aonde, em mudança de sexo, cirurgia de mudança de sexo na Colômbia, história em quadrinhos no Mianmar. Então, não se fala nada sobre isso.
Não se fala, por exemplo, sobre o treinamento de jornalistas do mundo inteiro, 707 empresas de jornalismo que eram financiadas pela USAID. Não se fala, inclusive, aqui do Brasil, que informações que a gente teve recentemente e que vale a pena chamar a atenção, e a Ana falou uma coisa muito certa. Muito raramente a USAID ela entrava em contato diretamente com o objeto final daquele programa de manipulação política ou ideológica. Esses 2 casos do encontro do TSE com o USAID foram até demais. Na maioria das vezes, não há em nenhuma situação as 2 instituições no mesmo lugar. Você usa ali uma cadeia de ONGs que servem como links. Você passa o dinheiro para uma ONG e essa ONG vai trabalhar para aquele propósito que a USAID determinou em determinada região. Então, aqui no Brasil, por exemplo, as checadoras de fatos do Brasil, e a lista está aqui, ó, Aos Fatos, Agência Lupa, Comprova, elas recebiam dinheiro da USAID. Essas agências foram usadas pelo TSE e pelo Supremo Tribunal Federal para determinar o que se poderia ou não ser dito no Brasil, o que era o que não era verdade. Então, o trabalho em conjunto funcionava assim. O Suprema Corte, o Tribunal Superior Eleitoral, intimidava as big techs, as plataformas de redes sociais, dizendo que se ela não encontrasse uma forma de conter a desinformação, elas seriam penalizadas, teriam multas, poderiam ser suspensas no Brasil. E aí eles oferecem a solução. Olha, tem uma solução. Cria aí uma parceria com a Fatos, a Agência Lupa e Comprova, deixe que essas agências determinem o que é o que não é verdade. Lembrando, essas agências recebendo dinheiro da USAID. Foi assim que a USAID conseguiu o dinheiro americano, dos pagadores de impostos americanos, começou a determinar o que se poderia e o que não poderia ser dito no Brasil. E aí, quando essas agências divulgavam que algo era falso, agências financiadas pelos Estados Unidos, pela USAID, o STF e o TSE usavam essas decisões para processar e criar inquéritos e muitas vezes suspender perfis, dar multas e até, como a gente está vendo agora, caçar deputado federal. Então, assim, é um trabalho que é uma sintonia, uma sinfonia, numa sintonia impressionante que, a olhar pela superfície, não tem nada de errado. Mas se você gastar 10 minutos analisando e seguindo, né, follow the money, e seguindo o dinheiro, você vai perceber que não só USA, Departamento de Justiça, Endowment for Democracy, até o Departamento de Defesa, usaram muito dinheiro do pagador de impostos americano para influenciar na nossa política. E é onde o Mike Pence falou. Se a USAID não tivesse interferido nas eleições, muito provavelmente Bolsonaro teria sido eleito. A liberdade de expressão no Brasil não estaria morrendo como ela está agora, pelo menos com essas informações, e vai levar tempo até explicar exatamente para aqueles deputados do centro, nós vamos conseguir as assinaturas, né? Faltam 70, a gente já passou da metade, e quando essa CPI foi instaurada, lembrando que há dois flancos acontecendo, na Câmara dos Deputados e no Senado também, que é um lugar muito mais fácil de conseguir as assinaturas necessárias. Qualquer um desses 2 lugares que consigam as assinaturas e levar adiante essa investigação, você pode ter certeza que com a parceria que nós temos agora com a administração americana para fornecer os documentos necessários, nós vamos escancarar um dos maiores esquemas de manipulação do debate político que o Brasil já viu na história. Isso, com certeza, vai afetar muitas eleições de 2026. Eu acho muito difícil que, com um escândalo desse vindo à tona, essas investigações acontecendo, em 2026, eles sequer se atrevam a usar dos mesmos subterfúgios, das mesmas ferramentas para manipular o debate político, para censurar, para perseguir, como foi feito em 2022, no qual o resultado levou à vitória, né, do Lula. Então, assim, nós estamos otimistas, vamos buscar agora mais informações, e obviamente é muita coisa, todos os dias, a todo momento, é muita informação que vem à tona. Já se percebeu uma influência, né, um impacto disso aqui no Brasil. O Mike Pence acabou de publicar, enquanto eu estava escutando a Ana, eu vi uma publicação dele dizendo, olha, USAID fechou as portas na sexta-feira, Brasil termina a censura contra o Rumble no domingo. Ele fazendo uma ligação direta, né, olha, vai vir muita coisa da USAID em relação à censura no Brasil, decisões da Suprema Corte Eleitoral e Federal, e parece que o Alexandre de Moraes já está colocando o pé no freio e revertendo algumas decisões ilegais
naquela tentativa de apaziguar, né, um pouco a sua situação. Lembrando ainda que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos vai estar aqui essa semana, vai ouvir dezenas de pessoas que foram censuradas, entre advogados dos prisioneiros do 8 de janeiro, pessoas comuns, influenciadores, deputados, senadores, que vão contar e relatar os seus casos para essa comissão que vai formar um relatório mostrando como é que está a situação do Brasil. Então, sim, nós estamos vendo pequenas vitórias, possíveis vitórias, ao alcançar das mãos dos nossos dedos nessas semanas e nesses próximos meses. O que a gente deve continuar fazendo é trabalhar intensamente pelas assinaturas, para poder levar ao pessoal, né, ao Pedro Vaca, ao pessoal da Comissão Interamericana, a verdade do que está acontecendo aqui, que esse relatório possa chegar a autoridades internacionais e tribunais internacionais e que seja escancarado. O primeiro passo que eu acho que a gente tem que ter, o foco nosso agora, é escancarar de forma inequívoca o que está acontecendo no Brasil. A ditadura, a perseguição, a censura, né, a transformação do Estado em uma máquina de repressão através das instituições que deveriam justamente preservar a democracia e a liberdade de expressão. É uma batalha árdua, mas nós não vamos desistir e eu espero que a gente vença no final. Pois é, o deputado citou aí 2 pontos que a gente vai trazer agora para a nossa conversa. Então, né, a chegada da turma da Relatoria de Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos ao Brasil, começa uma visita hoje, e essa visita vai até sexta-feira, então poucos dias antes dessa visita, né, perfis das redes sociais bloqueados pelo Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, voltaram a funcionar. Uma das contas é a do influenciador Monark, que também está aqui nos Estados Unidos e foi restabelecida por ordem do ministro do STF. Há registros ainda do retorno no Brasil de outras páginas, ou desbloqueio no Brasil, né, como as dos jornalistas Guilherme Fiuza e Bernardo Kister, e também a página do empresário Luciano Hang. E ainda não se sabe se essas contas, desses 3 que eu citei, Fiuza, Kister e Hang, também foram liberadas por Alexandre de Moraes, consta, mas pode ser realmente um indício de que algo está mudando, né? Ou como diria Tino Marcos, sentiram. Como disse o deputado, né, nós temos motivos para ficarmos cautelosamente otimistas. Nós temos que saber que desse pessoal tudo é um cálculo estratégico, né, pode ser um recuo tático de quem está entendendo que o jogo mudou, que os ventos vindo de fora dos Estados Unidos estão muito fortes e que tem provas, né, e estão tentando suavizar um pouquinho na visita aí do senhor Vaca, tentar mostrar que não é bem assim. Agora, vamos lá, né? A minha conta, por exemplo, continua bloqueada, né? O Mike Benz, essa mensagem que o deputado mencionou agora, eu tinha mandado aqui para o Franco. Franco, pode, quando eu falar, se tiver a imagem aí, você já pode jogar, tá? Porque ele tinha colocado exatamente isso, né? Quer dizer, o Rumble decidiu voltar para o Brasil, operar no Brasil, né? Isso não parece algo fortuito, fruto apenas de coincidência. Então, sim, sem sombra de dúvidas, nós temos aí um clima diferente. Nós temos uma matéria, por exemplo, na Veja, está aí também, já mandei, né, dizendo para auxiliares de Lula, Moraes deveria reavaliar viagens aos Estados Unidos. Qualquer juiz federal pode mandar prendê-lo se pisar lá. Eles querem se vingar do Alexandre, diz um auxiliar do Lula. Quer dizer, olha como o mundo não dá voltas, ele capota, né? Então, é um negócio que está mudando rápido. Aliás, parênteses, o governo americano confiscou uma segunda aeronave do ditador Nicolás Maduro essa semana. Então, eu venho falando, né? E a Ana está coberta de razão, na minha opinião, de alertar contra esse clima do tic-tac, 72 horas. Tem gente que explora essa esperança, né? Essa empolgação, às vezes, natural nas pessoas, quando elas veem ali uma luz no fim do túnel e que não necessariamente é o trem alexandrino vindo nos atropelar. Então a gente tem direito, a gente tem motivo para estar mais otimista com essa mudança de postura. Mas isso não vai ser algo vencido da noite para o dia. Isso é algo que vai exigir um trabalho de muita gente ainda, né? Eles estão dando um recuo tático. Talvez, querendo ser mais otimista aqui,
eles comecem a falar em anistia daqui a pouco. Hoje eles estão sem anistia, mas já está o próprio Hugo Mota, vamos falar disso, dizendo, gente, não houve golpe. Né? Então, daqui a pouco, quem vai estar falando em anistia é a turma que realmente cometeu crimes e deu um golpe. Vamos ver. Né? Eu não quero, Lacombe, e é importante destacar isso aqui, porque eu sou um dos perseguidos e continuo, né, censurado, então talvez ele vá resolver me indiciar, pelo visto, porque ele está tentando acelerar o processo, né, os inquéritos e tudo. Eu continuo com a conta com essa mensagem quando entro, mas o fato é o seguinte, eu não quero vingança, eu não quero vendetta, eu não quero nem mesmo alimentar nenhuma amargura em relação ao Alexandre de Moraes e seus cúmplices. Eu quero o bem do Brasil, a liberdade, a democracia restabelecida, o Lula fora, porque está destruindo uma vez mais o país, e a justiça. É isso que a gente quer. E eu quero sim pacificar o país, dentro das possibilidades. Nunca aceitei pacificação sob a mira de uma arma, a gente virando escravo. Isso não é pacificar, isso é escravidão. Mas pacificar o país, tentar virar um pouquinho essa página toda do que a gente está vivendo, de coisas tão sem precedentes e fora da curva, eu espero muito que a gente consiga fazer isso um dia. Mas eu tenho algumas certezas. Eu tenho certeza que com o Lula como presidente isso é impossível e com Alexandre de Moraes como ministro do Supremo também. Eu sei que ele teve cúmplices, eu sei que ele não agiu sozinho, ninguém é bobo, ninguém é ingênuo, mas a política é feita de simbolismos. Em algum momento, o sistema, e eu já fiz essa análise em vários momentos, em alguma hora, o sistema vai ter que avaliar que o custo de manter o Alexandre de Moraes, com tudo que ele simboliza e representa, ficou alto demais. Alto demais no nível de o Brasil poder sofrer sanções econômicas. No nível de amanhã chegar um embaixador americano para conversar com o senhor Alcolumbre, que foi eleito para o Senado, e falar assim, senhor Alcolumbre, o senhor está ciente que o senhor pode pagar na física com o que está acontecendo? Senhor Barroso, o senhor gosta de Key Biscayne, o senhor gosta de flanar e fazer compras, não em Caracas, não em Havanas, mas no Sawgrass, ali pertinho do Constantino, a gente sabe disso. Não precisa da CIA para dizer isso. Então, vamos lá. O senhor quer perder isso mesmo? Porque isso vai acontecer, Lacombe. Esse pessoal não vai mais poder ter vida. Eles já não podem, né, flanar por Lisboa, porque o próprio Gilmar Mendes é hostilizado em praça pública em Lisboa. Eles não têm mais vida. E isso vai começar a acontecer geral, porque, de novo, está vindo à tona o que eles fizeram com provas documentadas. Então, me parece, sim, que o sistema vai agir de forma muito rápida para tentar apagar alguns incêndios e cortar alguns fios desencapados. Agora, o que isso vai realmente resultar, só Deus sabe, o tempo dirá, mas que o Alexandre de Moraes não deve estar tranquilo, não deve, porque ele sabe o que ele representa, ele sabe também que ele não agiu sozinho, mas ele sabe com quem ele agiu. E que os comparsas dele não dão fio sem nó, não dão ponto sem nó. Então, de novo, tempos instigantes, que o Elon Musk e o Donald Trump continuem fazendo o belíssimo trabalho que estão fazendo de limpeza da solidão toda do Deep State e que isso continue respingando no Brasil para ver se os brasileiros acordam e assumem as rédeas do próprio destino, porque, de novo, não podemos ficar dependendo de bala de prata de governo estadunidense. Mensagem no chat do Maurício Fernandes da Silva Stuart. USAID é o Foro de São Paulo com dinheiro. E sobre essa história de anistia, que a turma agora, não, sem anistia, o perfil Livre à Direita escreveu no nosso chat, golpistas da USAID sem anistia. Ana, o Constantino disse que não quer vingança, que não quer saber de vingança, mas tomara que o Elon Musk queira, né? Olha, eu vou pedir para o Franco colocar o print do tweet antigo do Elon Musk, né? É um tweet de agosto, né? 28 de agosto do ano passado, e ele dizendo, um dia, aí marcou, arroba ali do Alexandre, essa foto sua na prisão será real. Marque minhas palavras. É o famoso mark my words. Aqui o Elon Musk ainda não estava completamente dentro da campanha do Donald Trump,
e agora o Elon Musk ele faz parte do governo Donald Trump. E aí isso tudo, esse imbróglio todo que nós estamos vendo, o Gaia estava comentando, né, sobre a CPI, sobre as assinaturas, e tem muita gente ali no Centrão que ou não está entendendo e alguns fingindo, né, que não estou entendendo ainda. Mas a questão agora é que quem apoiar ou não apoiar, quem quiser sabotar a investigação da Câmara no Brasil em relação a recursos públicos americanos desviados para ações inconstitucionais no Brasil, agora independe de quem vai apoiar ou não, porque esse assunto é o assunto principal dos Estados Unidos da América, então as coisas elas virão à tona. O Centrão apoiando ou não uma investigação correta no Brasil, tudo virá à tona. Né? Vai demorar, os nós eles estão complicadíssimos, como eu comentei falei no meu primeiro comentário. As duas conversas que eu tive ontem também, Lacombe, são pessoas que não trabalham no mesmo lugar, né? Um é um assessor do Congresso, o outro é um articulista do Partido Republicano. E vejam vocês, as duas pessoas que não se comunicam também tocaram no assunto daqueles navios iranianos atracados no porto do Rio de Janeiro em fevereiro de 2023. A gente vem falando muito deles, o senador Ted Cruz especificamente não engoliu essa história, fez um comunicado oficial na época, tocou no assunto algumas vezes ao longo de 2023 e 2024 em comissões especiais do Senado americano, mas tem uma coisa que as pessoas precisam entender, que não é em relação à provocação ou sanções ao governo do Lula. No primeiro mandato do Donald Trump, havia um inimigo muito, muito bem estabelecido daquela administração, e não era a China, era o Irã. Donald Trump colocou o Irã como o inimigo número 1 dos Estados Unidos, congelou recursos que deveriam ter ido para o Irã. O que tinha menor substância era um recurso de 6 milhões de dólares. Assim que Joe Biden voltou para a Casa Branca, ele liberou esses recursos. E aí, né, do dia para a noite, o Hamas começou a atacar, o Hezbollah. Por quê? Porque são grupos financiados exatamente pelo dinheiro iraniano. E Donald Trump declarou guerra ao Irã no primeiro mandato. Então, agora, ele vai procurar, ele vai fuçar em todas essas peças que ligam ao Irã. Sejam elas no Brasil, sejam elas no Catar, sejam elas em qualquer lugar do mundo. Muita gente acha que Donald Trump tem assim, né, como o demônio, o dragão, aquela coisa da Guerra Fria, por exemplo, União Soviética, Estados Unidos, que hoje é China e Estados Unidos. Para a administração Donald Trump, é o Irã. Então, ele vai fuçar nisso, vocês tenham certeza absoluta. E aí, sobre as nossas investigações no Brasil, eu repito, é melhor todos aqueles que estão pensando se vão entrar, apoiar a investigação liderada brilhantemente pelo deputado Gaia. Para aqueles que estão pensando ainda, eu acho melhor vocês entrarem agora, porque depois tudo vai ser exposto de uma maneira visceral pela administração do Donald Trump. E aí eu acho que vai ficar feio para quem não estiver dentro desde o começo querendo investigar. Não é condenar, não. É investigar o que aconteceu no Brasil com a interferência dessas ONGs, através da interferência dessas ONGs ligadas à USAID, ou USAID, como queiram. Meu povo. O cara que está protegendo a donacracia, o protetor da donacracia, corre risco de que, se for para os Estados Unidos, pode ser preso. O cara que é o protetor dessa tal democracia, se for para lá,
pode ser preso orientação de algumas pessoas do partido. Uai, se o cara é o protetor, ele vai viajar para um país democrático, ele pode ser preso por viajar. Espera aí, eu protejo a democracia, aí eu vou viajar para um país democrático e posso ser preso por estar infringindo a democracia. Algo de errado não está certo aí, né? Alguma coisa aí não está batendo. E eu, igual eu falei muitas vezes aqui, se eu sou o Elon Musk, estou na pele dele, com o poder que ele tem, tendo o que ele vai ter de provas aí, o cara vai lá e bloqueia 2 empresas do cara. Além de cobrar uma multa, pausou os lucros dessa empresa. E se fosse algo dentro da legislação, dentro das leis do Brasil, beleza, aceitaria de boa, mas não. Ele quebrou todos os protocolos possíveis, porque ele acreditava, né, que a turma lá iria conseguir fazer o mesmo que foi feito nas bandas tupiniquins, né? Acreditaram que o negócio ia dar certo, que não ia ter volta do homem. E aí eles já estão assim, ó. O que acontece lá reflete aqui. O que acontece lá reflete aqui. Eles não vão ter respaldo para dar o mesmo golpe que eles acusam as pessoas de ter dado, né? Porque tá bem mais do que provável, né? Não é minhas palavras. A investigação da UACID e o CIAID, sei lá como é que fala esse trem aí, mostram isso. Os caras lá estão falando isso. Engraçado, por que ele não vai lá prender esse cara? Porque o cara lá está violando a democracia aqui. Tá falando que houve um golpe. O cara lá tá falando que houve um golpe. E ninguém vai lá mandar prender o cara, dar 24 horas. É estranho isso, né? Agora aqui no Brasil, o brasileiro falar isso aí tá feito, né? Mas não são vozes nossas, né? É algo que está chegando de lá para cá. E agora é o ano da reviravolta. As coisas estão acontecendo tão rápido que a gente não tinha expectativa de que isso fosse desenrolar nessa velocidade, né, gente? As coisas estão acontecendo muito rápido. Vários perfis de direita voltando a ser ativado. Era esperado que ele ia dobrar a aposta e não, ele deu um passo para trás. Pela primeira vez, o cidadão deu um passo para trás. Já é um sinal, né? Disparam decisões monocráticas do STF em 15 anos. Não há nada a comemorar, diz advogado, sobre desbloqueio de perfis na mira do STF. Liberação de contas nas redes sociais ocorre em meio à visita de órgão da OEA ao Brasil para avaliar a liberdade de expressão no país. Acredito também que não há algo a se comemorar, né? Temos que esperar aí se há alguma coisa macabra por trás. Esbanja embarca para Roma e deve visitar. As notas da comunidade revelaram que quem de fato mente nas redes sociais realmente, e é a esquerda, né? Modelo descentralizado acabou checando os checadores e se tornou pesadelo da esquerda e dos poderosos. Em meio à visita da OEA ao Brasil, contas
bloqueadas por morar nas redes sociais e voltam a funcionar. Não adianta nada voltar a funcionar agora, né? As pessoas vão falar, olha, só liberou porque vocês vieram aqui, senão ele não ia liberar essas contas.